Pronto, já está gravando. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela confirma que em cada 100 pessoas, 70% sofre de estresse, 65% digestivo, através da alimentação errada. Ah, não tem importância não, Juliana, é que aí eu me empolgo e eu acabo esquecendo. Tem problema de intestino preguiçoso, gastrite, 70% sofre de ácido metabólico, né, que é pH ácido, como a minha pessoa aqui, produzido por insuficiência circulatória e distúrbios cardiovasculares. 85% sofre de problema osteoarticulares, artrite, osteoporose. 50% sofre de insônia, ansiedade e nervosismo. E 70% tem problema de intelectualidade e também com ossos fracos, não chegaria a ser uma osteoporose, mas pouco desenvolvimento ósseo. Nós estamos em algum deles, né? Eu já falei que eu estou no ácido úrico, né? Então, o corpo humano é composto de 70% de água, né? Não é por isso que a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água. O efeito da água imantada, ela se dá porque parte dela ela corre para onde? Para a rede sanguínea, percorrendo todo o corpo, atraindo os radicais livres e desobstruindo as veias e artérias. E todo o excesso de gordura. E é eliminado através da urina dos sistemas excretores, melhorando o processo de oxigenação das células e provocando uma regeneração da área lesada. Também nos casos de regularização da circulação, na pressão arterial, nos diabetes, no colesterol, no triglicérido, no ácido úrico, na ureia, melhora o sono, o trânsito intestinal, o funcionamento do rim, a qualidade química e física do sangue, dissolve cálculos renais e da vesícula e não deixa formar novos cálculos, males do estômago, azia, má digestão, gastrite, ajuda nos casos de nervosismo, depressão, estresse, elimina as toxinas e radicais livres, evitando assim o envelhecimento precoce, irritação da pele, dermatoses e psoríase. Olha só, qual o melhor remédio para o nosso organismo? Água. O quanto nós gastamos na farmácia? Por quê? Porque nós precisamos estar com o nosso corpo hidratado. Se nós não estivermos com o nosso corpo hidratado, nós não vamos conseguir nada. E quando a gente imanta a água, nós acabamos colocando mais energia para que ela possa estar desobstruindo algum bloqueio que tenha no organismo. Maravilhoso, né? Se todo mundo soubesse disso, gastava tão pouco, né, Patrícia? Tem gente que não toma água, né? Aí você fala, olha, precisa tomar água, mas eu não gosto. Ah, mas eu tomo refrigerante, eu tomo chá, mas não pode. Você tem que tomar água. Olha lá, viu, Juliana? Você não quer envelhecer, você tem que tomar água. Não adianta tomar chá, não adianta café. Não é a mesma coisa, Ju. Não é. Eu também tomo bastante, viu, Patrícia? Então, não é a mesma coisa. Você tem que tomar água. A água que vai hidratar o seu corpo. O chá não. O chá ele vai ter uma outra maneira de trabalhar o seu corpo. Por exemplo, o chá de hortelã, ele tem estrógeno. Então, ele vai ajudar na falta de estrógeno. Então, o camomila vai te acalmar. É bom para quê? Para gengiva. Então, o chá, ele é quase fitoterápico, né? Então, se você toma bastante chá, dependendo do chá que você toma, você também vai estar colocando no seu corpo algo que você não precisa. Por exemplo, o chá verde, se você é ansiosa, você não pode tomar. Porque ele vai te deixar mais ansiosa ainda. Aí eu descobri que o hibisco também, que o único chá que não deixa para pessoa ansiosa, né, melhor seria o chá branco. Ele não contém tanta cafeína. O hibisco contém cafeína, o chá verde contém cafeína. Eu tô falando isso, Juliana, porque eu adoro chá. Então eu costumo dar uma olhadinha, porque se tiver muita cafeína, eu não tomo.
Então, aí eu descobri que o de rosa, ele faz o mesmo efeito que o hibisco, que aí ele faz um controle todo de metabolismo, né? Até de emagrecimento, que é a mesma coisa que o hibisco. Isso, então, aí como você já comprou, não toma tanto. Aí você procura o chá, chá branco, ou aquele de rosa branco, né? Eles falam chá branco. Então, esse, que é aquele de pozinho, você pode estar tomando. Ele contém menos cafeína e ele faz o mesmo efeito do hibisco. Pois é, né? Voltando aqui à aula de água, né, Patrícia? Então, em 1999, o Masaru Emoto, ele é criativo e visionário pesquisador japonês, ele publicou um livro importante. Então, se vocês se interessarem pelo livro do Yamamoto, é A Mensagem da Água. Ele mostra as diversas experiências que fez para provar que a estrutura molecular da água se modifica de acordo com as energias vibracionais humanas. Isso é pensamentos, palavras, ideias e músicas. Aí a água colorida, então é a água imantada colorida, que é a que também a gente faz, né? É a que a gente vai costumar fazer. Eu gosto muito de usar as garrafinhas já coloridas, mas se vocês não tiverem, vocês podem estar usando o copo e embaixo vocês podem estar colocando um celofane ou alguma coisa na cor que vocês vão imantar a água. Imantada colorida, ela é energizada através das cores, que eu já falei, né? A gente vai verificar com o pêndulo a cor necessária para o tratamento. Você pode usar uma garrafa específica, ou então o que eu também já acabei de falar. Também você pode usar o bastão, caso vocês não tenham a garrafinha colorida, não tem o celofane, mas vocês têm o bastão cromoterápico, ou vocês podem estar usando o bastão cromoterápico na cor que vocês precisam para estar imantando. Aí eu vou estar mostrando para vocês também, tá? E assim, vocês fizeram a augmentada, o cliente está próximo, é um parente de vocês, ou é um vizinho, é alguém da cidade que vocês se encontram. Aí você vai ver com o pêndulo direitinho como que a pessoa tem que tomar isso, se é a garrafinha inteira, se é uma colher todos os dias. Você vai entregar a garrafinha. Água a gente não cobra, tá? O que a gente cobra é o recipiente, mas a água não pode ser cobrada. Caso o cliente não esteja com vocês estejam numa cidade, ele em outra, vocês vão escolher uma planta na casa de vocês e da mesma forma que faria, posso, toda ela, Patrícia? Então, vou voltar. Vocês vão fazer assim, vocês vão pegar, né, a água, vão perguntar com o pêndulo como o teu cliente vai ter que tomar essa água, se é uma colher, se é toda, se ele vai tomar por 30 dias, ou com gotas, vocês vão ver com o pêndulo. A partir daí, o seu cliente mora do seu lado, é um vizinho seu, é um parente seu, você vê o teu cliente na cidade. Então, você vai entregar a garrafinha para ele da maneira em que tem que ser especificada, né? Aí na água você tem que especificar quando você fez a água, como ele vai proceder com essa água imantada e qual a validade da água também. Tudo no corpo da garrafinha. Vou mostrar para vocês também. Eu não tenho nenhuma pronta aqui, mas eu mostro para vocês. Depois disso, caso o cliente não esteja com vocês, mora em outra cidade, em outro país, vocês vão pegar essa água, verificar também qual o processo que ele vai fazer com a água e vão colocar numa planta. Então, vocês vão escolher uma planta da casa de vocês. Vamos dizer que o pêndulo diga que ele tem que tomar uma colher por dia. Todos os dias você pega uma colher da garrafinha e coloca na planta até terminar. Então, a planta ela vai substituir o teu cliente que estiver longe. Deu para entender? Um resuminho das cores, mas tem lá na apostila. Então, o amarelo seria iluminação, alegria, intelecto. Ele vai estimular a digestão, o fluxo da bilis, né, e o pâncreas, gerador de energia e vermicida. O laranja, ele estimula o otimismo, o equilíbrio emocional, as mudanças, o senso de comunidade, estimula a circulação do sangue, o metabolismo, o cálcio
a tireoide, age na vesícula, rim e alergia. O vermelho, ele é energizador do fígado, do físico em geral, do sistema muscular, circulatório, né? Descongestiona as mucosas, relaxa a musculatura. O vermelho a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, tá? O azul, ele estimula a comunicação, a expressão, a ação anti-inflamatória, antisséptica, analgésica, bactericida, aumenta as defesas do organismo e reduz o ritmo cardíaco, respiratório e nervoso do organismo e recarrega as energias. O verde, ele alivia as tensões e emoções, possui calmante, refrescante, suavizante, regenerador e balanceador dos órgãos e sistemas. Fundamental, ele alivia o estresse, alivia as dores de cabeça, os problemas de fígado, coluna, sinusite e nevralgias. O violeta, ele purifica e limpa as impurezas no nível mental, cicatrizante, depressor cardíaco, ameniza os estados de irritação. O rosa é um amor incondicional, né? Desperta carinho, amor, desejo de compartilhar, usado em tratamentos psicológicos para melancolia e depressão. No dourado é a cor da sabedoria, do entendimento mental e intelectual, combate as dores nas articulações, baixa autoestima, fraqueza do sistema imunitário. E o índico é astringente e anestésico. Aumenta a defesa imunológica, eficaz para desequilíbrios nos olhos, ouvido, nariz e estimula a intuição. Até aqui vocês estão entendendo? Dúvidas? Aí tem o verde, não apareceu aqui o verde, nossa. Tem o verde alivia as tensões e emoções, possui calmante, é suavizante e balanceador. E o violeta eu já falei, né? Eu não sei se eu tinha lido ali o... Aí a terapêutica com a água fluidificada, né? Ou imantada. Ela traz a fluidificação da água e a imantada. Eu vou dar a diferença para vocês, tá? Eu falo fluidificada e imantada. A fluidificada, por exemplo, vocês podem fazer antes do cliente de vocês chegarem. Então, independente da mesa, vocês podem utilizar a oração que eu vou estar mostrando para vocês, mais a oração da Kuan, para fluidificar a água de vocês. Então, vocês têm uma jarrinha, todo mundo bebe. Então, antes deles chegarem, você pode ir lá fazendo a fluidificação que vocês vão ver aqui. Quando vocês estiverem fazendo na mesa, vocês vão estar imantando a água. Por quê? Porque vocês vão estar com um objetivo específico para o cliente de vocês. E a fluidificação, ela é no geral. Quem tomar vai ter os benefícios, mas não num ponto mais específico. Deu para entender? Porque é muito legal vocês terem isso, porque cada pessoa que chega e toma água, mesmo, por exemplo, se vocês tiverem aqueles galões de água, vocês, antes de colocar o galão, virar o galão, vocês façam a água fluidificada. Pode fazer para todo mundo, Patrícia. Pode ser feita para todo mundo. E a imantada, ela é personalizada. Aí a gente faz com a cor específica, com o que a pessoa quer. Mas vocês podem estar fazendo só a fluidificação. Por exemplo, vocês têm lá o galão de água, vocês, antes de colocar o galão de água, vocês podem estar fazendo a oração que eu vou estar mostrando para vocês e a oração da Kuan. Aí você não vai falar, por exemplo, o nome da pessoa. Você só vai fluidificar. Aí você vai falar fluidificação e não imantação. Ah, que legal, Juliana, é isso mesmo. E todos bebem. E você pode fazer isso na tua clínica. Você pode deixar lá sem que ninguém saiba. E a pessoa vai lá e bebe. Em casa a gente faz muito isso, né? Por exemplo, como eu gosto muito disso, como a minha mãe gosta muito das minhas águas, né?
Então, quando eu vou para casa dela, eu imanto, aí eu fluidifico, não imanto, fluidifico um galãozinho de água para que ela possa colocar no filtro. Aí todo mundo que chega fala, ai, Ivanice veio aqui, né? Ela trouxe água. Aí vai todo mundo tomar no filtro. Então é muito interessante, Patrícia. E deve fazer efeito. Porque só de saber que ela foi fluidificada, né? A pessoa já está ali. Não, e nem precisam saber. Isso é porque o pessoal me conhece, né? Então, quando as pessoas conhecem a gente, é aquela coisa, né? Até tem cremes que eu levo minha mãe fala assim: olha, a Ivanice trouxe um creme. Eu sei que o creme anda a vizinhança toda, né? É percebível, Juliana. Eu fico até triste quando você começa a cair. Então é mais assim da crença, né? Aí conhece. Então aí a gente tem os tipos de fluidificação, né? Que seria a magnética, que é aquela feita por fluidos medicaminosos, né? Que é colocado sobre a mão do recipiente, que é a que a gente faz. Nós fazemos a magnética, a espiritual, que aí é feita nos passes, né? Você fala do creme? Ah, do creme é coisa da minha mãe, Patrícia. Do creme, assim, eu compro o Rescue, eu adoro o creme Rescue, né? Porque o floral, o Rescue, ele é para ansiedade, para queimadura, para dores, para tudo que você imaginar, até para afta, ele serve. E eu compro ele em creme. Aí eu costumo levar para casa da minha mãe, né? E deixo lá. Aí qualquer um que tem dor ou tá reclamando de alguma coisa, tá com tosse, ela fala assim: ai, o creminho da Ivanice está aqui. Mas na verdade é o Rescue. Aí o pessoal fala que todo mundo fala assim: ah, já sei, Ivanice vai passar Rescue, o creme milagroso. É porque não sei se a Patrícia conhece florais, né? Ou é o floral de Bach. Você conhece, Patrícia? Olha lá, ó, tá vendo? Você usa no rosto. Não, eu uso assim, se eu tô com dor de cabeça, eu passo, mas eu nunca usei. Mas você usa em creme? Serve para acne também. O Rescue também serve para acne. Você usa em creme ou você usa o líquido? Olha aí, mais uma que a gente aprendeu, Juliana. Nossa, você pode mandar fazer em creme. O líquido. Nossa, eu nunca ouvi falar que o líquido. Eu uso em creme. Mas aí eu uso assim, por exemplo, o meu filho às vezes fica com a boca inchada. Basta ele passar nos lábios, diminui o inchaço. Então aqui todo mundo tem um creminho na bolsa. É pra espinha também. Ah, você usa o do Joel, né? Aleixo. A base do floral. Ah, tá. É porque o do Aleixo eu não fiz ainda, né? O floral, o de Bai eu fiz. Então eu uso muito creme. Aqui, pelo menos aqui em Americana, a gente só tem os de bar, né? O do Joel Aleixo não, porque ele é mais. É só vocês que quando aprende aqui vendem, né? Aqui eu faço, e é baratinho, viu, Patrícia? Em média sai 11, dependendo da farmácia, o creme sai 11 reais. O mais caro que eu comprei foi 16 reais. Não sei quanto que a Juliana pagou. O do Joel Aleixo, Juliana, são florais que é feito só por ele mesmo, é desenvolvido por ele, e aí você faz com ele, tem ambiental para ambiente. Então, por exemplo, se a Patrícia fez, e não é barato, é bem caro. É a Patrícia que tem a fórmula, é a Patrícia que pode passar. Então é mais fechado, né? Agora, dos creminhos, por exemplo, Saint Germain, Minas, ninguém fez ainda. Coloca lá que aí você vai ter informação legalzinho. 16, né? É o que eu paguei também. Então, eu já cheguei a pagar 11, viu? E eu costumo fazer aquelas bisnaguinhas, né? É só você pedir o resco e em creme. Aí você pede em bisnaga, não em potinho, mas em bisnaga. Eu acho mais fácil para levar na bolsa. E em creminho você tem que ter espátula, tudo, né? E, por exemplo, a Juliana tá falando da adolescente. Aí você usa, se você usa no rosto, né?
É interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas você usa no rosto para espinha? Ah, eles acharam estranho, Juliana? Aqui o pessoal faz muito. Eu vivo fazendo. Menina já olha pra minha cara, porque todo mundo pede pra eu fazer. Eu vou na farmácia, peço pra fazer. Nossa, aqui eles fazem bastante em creme. Aí eu até preciso mandar fazer, porque o que eu tinha ficou com uma amiga minha. Vamos lá, continuando. A terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças crônicas e degenerativas. Porém, facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. O Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, ele trabalha com o pessoal de câncer. Então, o pessoal que tem câncer, eles trabalham não a água fluidificada, mas os florais. E também trabalhar água imantada para câncer, também nós podemos fazer isso, tá? Vamos ver o que mais. Daqui a pouco eu vou falar da Coen, tá? Peraí. Vou falar da pessoa que a Juliana adora muito. Então, a ciência denomina a água de líquido vital. Uma vez fluidificada e ingerida, a água pode provocar os seguintes efeitos: inibição da formação de radicais, né? Diminuição no processo oxidativo celular, aceleração nos processos de produção linfóticos, né? Que células de defesa, rejuvenescimento do organismo. Bom, quanto à água, ficou entendido o efeito da água? Não preciso mais falar da água? Ama de paixão. Então você vai gostar agora, viu? Vou te mostrar as duas imagens. Depois que eu abrir aqui, eu vou mostrar para você uma imagem pintada, que eu também achei na internet, e eu mandei fazer. Só que ela tá até com coisinha. E a outra que eu te falei, que é da florzinha. Dúvida? Não. Quando você imantar água na mesa, você tem que colocar. Eu vou te mostrar o rótulo o dia que você fez, a cor que você usou, né? Falar que é água imantada colorida na cor, como que ele tem que tomar. Então, você tem que fazer toda. E a data de que você fez a água, e você dá 30 dias para a pessoa tomar. Né? Aí você vai ver com o pêndulo. Vamos dizer que o pêndulo deu 30 dias para a pessoa tomar. Aí você vai colocar que a água é válida por 30 dias. A água fluidificada, não. A água fluidificada, você não precisa falar para ninguém. Você vai fazer da mesma forma, só que você não vai fazer na mesa. Você vai fazer, se você quiser fazer na mesa também, pode, mas se, por exemplo, pegar um galão aqui, não vai dar, né? Mas você vai fluidificar a água com a mesma oração, com a oração da Coen, para todos. Então, eu vou fazer as duas maneiras, tá, Patrícia? Para você dar uma olhadinha. Ou no filtro, sempre lembrando que tem que estar voltado para cima antes de colocar no filtro, porque você tem que estar, a tua mão tem que estar em contato com a água, né? Com os fluidos da água. Se tiver com tampa ou estiver fechado, esse fluido não é passado, né? Então, essa é a diferença, mas eu vou mostrar aqui. Ah, então aí você abre, né? Aí tudo bem. Aí não tem importância, não. Mas eu vou mostrar as duas maneiras para você poder fazer a fluidificação da água, que aí é melhor. Quando eu faço a fluidificação da água, eu vou usar a Coen.
A Kuan é a deusa da misericórdia. Ela, essa deusa, ela viveu e percorreu o mundo jurando proteger e amparar os humanos, até que o último sofrimento acabe. A mestra Kuan tornou-se a incorporação da compaixão. Ela nos diz que se você cantar seu mantra diariamente, cultivará a compaixão e curará o mundo das mais dolorosas feridas. Segundo o que se conta, a Kuan, ela foi morta pelo próprio pai, né? E aí que ela acaba fazendo essa promessa, né? Kuan significa, o nome dela significa aquela que ouve os lamentos do mundo, da compaixão no budismo chinês. Ela vive em uma ilha paradisíaca, onde ouve todas as nossas preces. Todos que trabalham com sua energia sabem o quanto ela é doce e gentil, mas também o quanto é poderosa. Somente a menção de seu nome alivia o sofrimento e as dificuldades. Mesmo tendo alcançado a iluminação, ela optou por permanecer no mundo dos homens. Ela é representada com um dragão, é o símbolo mais antigo da autoespiritualidade, da sabedoria, da força, dos poderes divinos de transformação. Ela é representada com a figura armada, tendo em mãos um símbolo cósmico diferente ou expressando uma posição ritual específica, os mudras, né? Caracteriza a deusa com a fonte e o alimento de todas as coisas. As mãos delas formam frequentemente um mudra, simbolizando o útero como a porta de entrada para este mundo pelo princípio feminino universal. Aqui no Brasil, a Kuan também é representada por Nossa Senhora, né? O Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, né? A que nós representamos na mesa é essa daqui, é a de flor de lótus, tá? Então, essa, não risca. Essa é a nossa representação na mesa. Então, a Kuan que representa na mesa, ela é sentada sobre um flor de lótus. Nas pinturas dos artistas tibetanos, as linhagens de Budas e homens santos também aparecem flutuando sobre as flores de lótus. Uma representação dos tronos da suprema espiritualidade. Nas escrituras budistas do Tibete, conta-se que o pequeno Buda já podia andar ao nascer e que a cada passo brotava flores de lótus de suas pegadas, um sinal de sua origem divina. Hoje, muitos monges e fiéis dessa religião visualizam essa mesma cena enquanto caminha, imaginando que flores de lótus surgem abaixo de seus pés. Com essa prática meditativa, acredita estarem espalhando o amor e compaixão de Buda, simbolizado pela flor. Então, quando a gente imanta a água, nós simbolizamos o que? A imagem de Buda para a compaixão do mundo inteiro, né? Então, na teologia budista, Kuan algumas vezes é representada como a capitã do barco da salvação, guiando as almas ao paraíso oeste e à terra pura, a terra das bênçãos, onde as almas podem renascer para continuar recebendo as instruções até alcançar a iluminação perfeita. Até aí tudo bem? Então, a Kuan, essa aqui eu já falei. Peraí. Tudo ótimo? Tudo bem, Patrícia? Tá entendendo? Isso aqui eu já falei também. Nossa, tá muito pequenininho, né? Então, aqui, ó, Kuan aparece nas nossas vidas. Eu vou ler para vocês, que é impossível vocês lerem aí, né? A Kuan aparece nas nossas vidas para dizer que está na hora de alimentarmos nossos corações com a compaixão. Compaixão pelos outros e também por nós mesmos. Você se importa pelos sentimentos dos outros ou não se interessa? O que lhe afasta da compaixão?
Você é daquelas pessoas que fere antes de ser ferida? Tem medo de abrir seu coração? Compreende-se por compaixão a capacidade de ouvir e de dar aos outros e a si mesma um espaço para experimentar tudo o que deve ser experimentado e sentido. Não fuja de seus sentimentos. A jornada da vida nos presenteia com inúmeras vivências que devem ser degustadas, nos fazendo desenvolver a compaixão por nós, mesmo assim como pelos outros. De tal modo, essa maneira fácil e confortável de pensar levará o mundo lentamente, mas inevitavelmente, a se tornar um lugar melhor. Então, deixa eu ver aqui. Exatamente igual a Artemis, Kuan Yin é a deusa virgem que protege todas as mulheres e crianças. A simplicidade desta deusa e da clemência gera ao seu redor e entre seus devotos é de um forte sentimento de fraternidade universal. Seus padrões morais e humanos tendem a nos conduzir para nos tornarmos mais compassivos e misericordiosos. Patrícia, você conhecia a deusa da misericórdia, Kuan Yin? É só um pequeno, é uma pequena fase, é só uma pequena fase da história dela, tá? Tem algumas coisas que eu coloquei na apostila. Eu tentei colocar um livro lá, mas eu até mandei para a Juliana Xerox, porque acho que não ficou legal, né? Mas é uma das, vamos dizer assim, das deusas que eu admiro muito, né? Que vem colaborar com a compaixão, com toda a nossa intenção. É por isso que ela está na mesa, tá? Eu vou passar para vocês, eu vou dar uma primeira fase para vocês do que eu fiz de vídeo, que vai estar no espaço aluno, de como imantar a água, e depois que eu abrir aqui o vídeo, nós vamos fazer de novo, tá? Então, é só para você. Deu? Então, quando você for fazer fluidificada, Patrícia, você pode até fazer no centro da mesa quando você for fazer. Aí você não precisa abrir a mesa, não precisa fazer nada. Você só vai fluidificar a água. Então, você coloca a água no yantra, faz toda a oração. Na oração da Kuan Yin, em vez de você repetir 3 vezes o nome, você não repete. Você pode falar para cada pessoa, em vez de você falar o nome da pessoa, você pode, cada pessoa que beber esta água, receba todas as energias necessárias para o seu equilíbrio, para o seu equilíbrio mental, emocional, espiritual. Então, você substitui por isso. Aí você fluidifica a água. Se você não quiser fluidificar no yantra, você pode colocar a garrafinha em cima da mesa e fluidificar da mesma forma, tá? E aí eu vou te mostrar o energizador, que também você, em vez de fluidificar, você pode colocar no energizador. Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? Aí tem os mantras, né, da Kuan Yin, e essa vez eu coloquei Namoan Kuan Pussá, né, que pode estar fazendo, que é eu me refugio na luz de Kuan Yin, saudação a Kuan Yin, a mais compassiva e misericordiosa, é invocação ao nome de Kuan Yin, salve Kuan Yin, Boshita, né? Eu não sei falar isso direito. Aí vem qual o significado, né? Namo é invocação, que significa eu tomo refúgio em. Kuan Yin é o caráter chinês que significa observar. Shi é o mundo. Yin, sons. Puxar, Boshita, né? Eu me refugio no Boshita, que observa os sons do mundo. Namoan, Namoan, Shi impulsar. Namoan, Shi impulsar. E eu não posso olhar e ler, eu tenho que fechar os olhos para poder falar. Se eu olhar, eu não consigo falar. Namoan, Kuan, Shi impulsar. Então, aí seria também o que a gente pode fazer. Também, se vocês quiserem, no final, vocês também podem fazer o Mani Padme 1, né? Que seria um também dos mantras da compaixão, né? Juliana caiu ou Juliana tá aí?
Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos raios construtores de novo, para a gente estar dando uma olhadinha. Então, lembrando que os raios construtores são energias que produzem mudanças, né? São os processos de desdobramento, ela cria vitalidade, novas formas e identifica qual é a qualidade e a receptividade da consciência, que aí é o que eu falei, a gente pode estar equilibrando com os florais, equilibrando com a água, que às vezes fica apagadinho. Nos primeiros anos da vida, a gente pode lembrar que nós somos regidos primeiro pelo raio físico, né? Que é onde a gente tenta conhecer o nosso corpo. Depois, nós somos governados pelo emocional, que é quando não se dá alguma coisa para nós, a gente chora, né? Então, a gente já aprendeu que a gente pode se fazer de coitadinho para ganhar alguma coisa. Depois, o mental, e durante esse estágio, define qual é o nosso raio da alma. E aí trabalhamos o que? As outras energias mais aparentes, que são as energias da personalidade. O raio 1, 2 e 3, ele não muda, são raios da alma. Ele, às vezes você pode encontrar lá na alma o raio 7, mas com certeza o sub-raio está lá. Então, vamos dizer que a pessoa tenha só o raio de aspecto. Então, precisa trabalhar para que ela tenha o raio de atributo, né? Quer dizer, ela tem o raio de atributo, a gente precisa que ela tenha um raio de aspecto. Aí a gente trabalha com ela para isso. Os três primeiros raios, ele forma a trindade, ele expressa os 3 raios energéticos, que traduz o princípio ativo e criativo do cosmos, né? É o aspecto supremo, todo-poderoso, o divino. Então, quando a gente olha a pirâmide, a gente tem a polaridade masculina, que é o filho, o pai, lá na ponta, né, que é o poder, e nós temos o Espírito Santo, que é o lado feminino. Então, a gente tem o verbo ação, que é o nosso temperamento, né? Então, tudo no princípio era o verbo divino se fez e habitou-se onde? Em nós. Por isso que os raios construtores, eles são ações, eles são temperamentos, porque eles agem com nós exatamente nessa trindade, né? Até aí tudo bem? Então, os raios são de aspecto, que é o primeiro, que é poder, vontade, o segundo, amor e sabedoria, e o terceiro, inteligência ativa. Hoje nós só vamos falar desses 3, né? Os 3 primeiros são de aspecto, que são a da força maior, da vontade, e os 4 restantes são os menores, que é a qualidade e caráter. É como eu falei, se você tem lá no raio da alma o raio 7, significa que a gente vai ter que trabalhar a pessoa para que ela não tenha o raio menor na alma, mas que ela tenha um raio maior, que seria o raio de aspecto. Eu vou falar um pouquinho dos raios para vocês irem guardando, né? Então, o primeiro raio da vontade do poder, ele é o destrutivo, né? Ele tem a coragem, a liderança, a autoconfiança. Na carreira, na personalidade, ele é o estadista, é o militar, é o líder, é o governador, é aquele que manda, né? É o chefe. Quando ele está equilibrado, ele tem firmeza no que ele fala, mas quando ele não tá, que é a maioria que a gente vê, é egoísta, é frio, tirânico, né? Orgulhoso, tudo para ele está certo, tudo para o outro está errado. Então, essa é a parte em desequilíbrio. Ele quer conquistar. A palavra dele é conquista, mas ele não quer uma conquista na qual ele divida. Ele tem que ser o superior de tudo. Então, seu aspecto, você encontra uma pessoa assim, ela é alegre, mas ela quer fazer, aí ela diz para você assim, nossa, se eu não estivesse nesse lugar, ele nem andava, como se não fosse substituível, todos nós somos. Então, é uma pessoa que é do primeiro raio.
gosta de agir sozinho, não pede opinião de ninguém. Se tiver que fazer alguma coisa, vai e faz. A maior fraqueza dele é se sentir derrotado. Ou então é você colocar uma pessoa que tem o raio 1, o de líder, em ação, você colocar sobre uma subordinação de outra pessoa. Nossa, a pessoa chega até a cair em depressão, porque ela não aguenta. Então ela vai ser aquela pessoa crítica, né? Olha, ele não sabe fazer. Eu faço melhor do que ele. Então ela não aceita ser subordinada. O segundo raio é do mestre, né, do construtor, é o doador da sabedoria, é o amor universal, é o discernimento, a intuição, a filantropia. Só que o segundo raio da filantropia, ele até faz isso. Só que ele tem que sempre ter algo em troca. Ele não é igual o raio 6, que é a devoção. Então, o segundo raio, ele acaba, sim, questionando essa filantropia dele. Ele é cooperativo, ele tem uma simpatia espiritual muito grande. Na personalidade, ele pode ser um sábio, um médico, um professor, um reformador. Em desequilíbrio, ele trabalha com muita raiva e com muito ódio. Mas em equilíbrio, ele é uma pessoa que é sábia e tem muito amor incondicional. E adora dividir o que sabe, é franco, é sentimental, mas a vida é bastante descuidada. O maior sofrimento dele é o desgosto, a solidão, o isolamento e a exclusão. O terceiro raio, ele trabalha com conservadorismo. É o senhor da memória, do raio da mente. Ele é criativo, então quem mexe com artes pode ser que tenha o terceiro raio, porque é muito criativo. É mental, muito interpretativo. É filósofo, né? Erudito, embaixador, diplomata, jogador de xadrez, astrólogo, diretor, economista, juiz. Eles são pessoas de terceiro raio. O equilíbrio dele, ele entende a essência humana. No desequilíbrio, é aquela cegueira mental. Então, quando você fala com um juiz, ele tem naquele quadradinho dele o que ele acha certo. Fora disso, ele não concorda. Ele adora explicar tudo no mínimo detalhe. Então, é aquela pessoa detalhista. A fraqueza dele é que ele pede opinião para todo mundo. Ele vai comprar um carro, ele pergunta para todo mundo qual a cor que a pessoa gosta, que carro ele poderia comprar. Ele não consegue fazer nada sozinho, mas adora uma encrenquinha. Então, adora colocar fogo, mas não colocar a água. Não suporta crises, então é uma pessoa também que, se você pressionar muito, ele não aguenta. E o maior sofrimento dele é a incompetência e a obscuridade. É como se ele sempre escondesse a parte melhor dele. Lembrando como a gente faz a análise. Primeiro, a gente vai analisar analisa qual é o raio da alma. Depois, a gente vem analisando qual é o corpo mental, o corpo astral ou emocional e o corpo físico. Esses três vai compor o que? A personalidade. No corpo físico, a gente consegue até, compondo a personalidade, a saber qual é a profissão que a pessoa tem ou qual a melhor profissão para ela, para que ela prospere, né? Entendido? A gente vai repetir até as 8 aulas, tá? Então, a semana que vem eu ponho mais 2 e a gente vai analisando até a gente estar bem entendido. Perguntas? Vocês estão aí? Os raios ímpares, que é 1, 3 e 5, são os raios racionais, são as pessoas mais materialistas, mais externas, mais masculinas, né?
E os raios pares, que seriam o 2, o 4 e 6, são os emocionais, que são pessoas mais espiritualistas, trabalham com mais, internalizam mais as coisas, são mais femininas. Isso também a gente sempre tem que lembrar, porque na hora que a gente estiver analisando, a gente já vai estar analisando se a pessoa é mais racional ou se ela é mais emocional, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho do centro energético, lembrando, né, o centro energético. Então eu coloquei uma pessoa e o duplo etéreo. O centro energético ele vai ficar acima do duplo etéreo, né? É uns 5 centímetros, por isso que a gente fala que o centro energético fica uns 5 centímetros no nosso corpo. Então eu começo aqui com a base, que é o genésico, também chamado genésico. Aí eu venho com o umbilical ou gástrico, o esplênico, que é o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Voltou, Juliana? Aqui é para mostrar para vocês como se reflete o centro energético. Normalmente o centro energético ele vem nas costas e depois é que ele faz o reflexo da frente. Então aqui você vai ter o centro de base, né? O de base, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco. Aqui eles têm, aqui você trabalha, esse que eu coloquei, eles trabalham com um pouquinho mais de centro energético do que nós trabalhamos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa linha aqui trabalha com 9 centros energéticos. Nós só trabalhamos com 7. Eu coloquei mais para vocês verificarem que ele está nas costas para refletir na frente. Aí a gente vai dar uma recordada, né, que o centro de base ele fica no cóccix. O sistema fisiológico seria o genito-urinário e o sistema endócrino seria o quê? Os suprarrenais. O de base ele é o nosso instinto, é a nossa terra, né? É onde a gente pisa, onde a gente tem a nossa observação da vida, a nossa segurança. Em desequilíbrio se sentimos insegura. Aí a gente tem o umbilical, que é o sacro, que vai estar no plexo nervoso sacro. No sistema fisiológico vai ser o reprodutor. No sistema endócrino seriam os ovários e as próstatas. Ela regula o que é a nossa emoção, né? Regula o nosso recebimento de que somos, a união e a nossa vitalidade. Depois aí vem o plexo solar, que está no plexo nervoso solar. O sistema fisiológico é o digestivo. O endócrino é o pâncreas e o estômago. Ele capta as energias ambientais, filtra as energias, né? Desperta o nosso poder para a natureza. Depois a gente vai com o coração, que é o cardíaco. Ele tem como sistema fisiológico o circulatório. O endócrino seria o timo. O sistema imunológico. Ele regula os nossos sentimentos e vontade e a ligação com o mundo. E dá o nosso amor da essência, né? É a sede do amor. Aí a gente vem com o laríngeo, que é a garganta. No plexo nervoso seriam os glânglios e a medula cervical. O fisiológico, respiratório, ele vai trabalhar a tireoide e a paratireoide. Expressa a nossa comunicação, estabelece o nosso contato com o outro. Aí nós temos o frontal, que está com plexo nervoso hipotálamo, sistema fisiológico, sistema autônomo, e o endócrino seria a hipófise. Ele vai trabalhar a sede dos nossos pensamentos. O coronário, ele está no córtex cerebral,
ele trabalha o sistema nervoso central, o endócrino é a pineal e é o principal canal que liga a nossa dimensão espiritual. Vou também estar repetindo sempre para que quando vocês estiverem analisando, vocês já estejam olhando o que está em desequilíbrio com o outro, tá? Então, quando eu tenho um desequilíbrio na base, eu tô tendo medo. Quando eu tenho um desequilíbrio no umbilical, eu estou sentindo culpado. Quando eu tenho um desequilíbrio no plexo, eu estou com vergonha. No coração, eu estou com pesar, com peso, né? Na garganta, eu estou mentindo, então o que eu expresso não é o que eu penso, por isso dá tosse, por isso dá faringite, porque a gente quer expressar algo que sentimos, mas falamos outra coisa, ou somatiza. Ah, mas, Paty, eu coloco o PPT lá no espaço aluno, você não quer? Eu posso até segurar, mas se você quiser, eu coloco o PTT, o slide lá para você. Tudo bem, fica à vontade. O frontal é o trabalho é com a ilusão, então quando ele está em desequilíbrio, a gente vê aquelas pessoas mais fanáticas, né? E o coronário trabalha o apego à matéria, é onde a gente tem que saber que tudo é transitório, né? A hora que puder tirar, você fala. Então, aí os centros energéticos vai estar trabalhando toda a nossa energia, né? Tudo aquilo que nós sentimos. Pode tirar? Tá. Aí nós vamos falar um pouquinho de mandalas. Então, cada mandala, ela tem um estágio. Vamos estar falando delas para a gente também estar decorando aí, estar lembrando na hora de analisar. Então, a primeira mandala reflete o estágio vazio, que seria os primeiros passos, as primeiras lembranças. O segundo é chamado de bem-aventurança, que é o estado da união das escolhas. O terceiro é a experiência pré-natal, seria a separação de vínculo, né? Seria também a consciência individual. Se eu consigo tirar a canetinha daqui para poder. O quarto, ele vai trabalhar o início, seria as múltiplas possibilidades. Eu vou colocar o slide lá e vocês baixam. Não tem problema não. Quando vocês pedem, eu coloco lá. Eu acho que fica melhor, né? Parei no 4. O 5 seria o alvo, a mudança radical, a ansiedade, os conflitos. O 6 seria a luta com o dragão, que seria o pai, né? Os arquétipos dos pais. A separação do ego, a libertação dos valores, as raízes. O 7º seria a quadratura do círculo, seria o amadurecimento, a autonomia, a capacidade de planejamento, o aprendizado. O 8 seria o ego em ação, a eficiência no caminho, claro reconhecimento do self. O 9 seria a cristalização. Seria a conclusão de importantes esforços, o início de novas atividades. O 10 seria os portais da morte, que seria o renascimento e o fim de um ciclo, a reavaliar as metas da vida. O 11 seria a fragmentação, o período do medo, a confusão, a perda de significado. E o 10 seria o êxtase, a transcendência. Seria o alinhamento de tudo, né? Seria assim, a importância da relação com o poder superior sendo organizada através da nossa reverência. Deu para entender melhor? Mas aí tá lá, viu, Patrícia? Aí eu coloco lá. Aí, ó, o resuminho tá aí. Eu li para vocês, mas o resuminho tá aí.
Ó, todo o resuminho tá aí, que é legal porque quando vocês vão fazer alguma coisa, às vezes vocês precisam de uma única palavra, e essa palavra vocês acabam desenvolvendo outras, né? Eu também adoro resuminhos. Eu adoro colocar só tópicos e depois o tópico desenvolver da maneira que a gente tem como criatividade, como intuição. Então, ter só uma prévia, vamos dizer assim, né? Eu também acho, Juliana. Então, é por isso que eu estou fazendo esses resuminhos para vocês. Vou até fazer dos raios construtores, só é também os tópicos dos raios construtores para vocês desenvolverem. Relógio. Dificuldade no relógio, explico ele aqui ou faço ele na mesa? Depois que me disseram que vocês têm dificuldade, eu sempre ponho um relógio para perguntar. Na mesa, tá. Gráfico. Labirinto. Esse labirinto, Patrícia, é que você pode colocar água. Você pode colocar água aqui, ó, no meio, tá? Ou a garrafa de água, ou coloca no meio à noite e tira durante o dia. Ou você pode deixar a garrafa no energizador durante o dia todo. Como você usa floral no rosto, tem alguns estudos de que se você usar essa água que é energizada pelo labirinto, você também melhora a aparência do rosto, tá? Vamos dizer assim, que você acaba, até segundo o que eu li, tá? Eu não sei, a gente pode até estar fazendo para realmente ver se tem fundamento. Consegue tirar até rugas do rosto, né? Então, a gente pode estar usando para ver se isso funciona, né? Deixa eu tomar aguinha. Então, isso foi alguns estudos, algumas pesquisas que eu fiz e que estavam falando. Agora, quanto à energização, eu faço isso, tá? E melhor, hein? Aí você pode fazer os dois tipos de energização. Aí eu tenho o gráfico de harmonia. O gráfico de harmonia, ele harmoniza as pessoas entre si. Como na oração também é a mesma coisa. Você pode estar fazendo. Agora, esse gráfico aqui, você não precisa fazer nada. Você simplesmente põe a água em cima e deixa. Aí não faz nada. Agora, para fluidificar com orações, é a maneira que eu coloquei lá para vocês. Agora, aqui não. Aqui você tem o gráfico. Quando ele estiver carregado, quer dizer, ele já fez tudo a função dele, você vai ver que o papel ele vai ficar feio, amassado. Aí você tem que jogar fora e colocar outro. O gráfico é só colocar água. Colocou a água lá em cima, deixa, esquece. E aí você só vai verificar quando o gráfico não estiver feio, já queimado, né? Amassado, porque ele fica. Aí você tira e coloca outro. Aqui é o gráfico da harmonização. Esse gráfico, você harmoniza ambiente e pessoas. Quando você harmoniza pessoas, você pode colocar o nome da família aqui no meio. Todo mundo pode beber. Não precisa ser específico. A água no gráfico, todo mundo pode beber. A fluidificada, todo mundo pode beber. A única que ninguém pode beber, só específico, é quando você faz imantada colorida na mesa. Agora, as outras não tem importância, não. Então, o gráfico de harmonia, você pode trabalhar a família. Então, você pode colocar o nome da família aqui no meio e depois o nome de cada membro da família, para que seja harmonizado. Então, aí se você fizer na mesa, você pergunta na mesa se é para harmonizar a família. Se for na mesa, como é muito pequenininho, você pode estar falando o nome da família a ser harmonizado. E depois, perguntando se precisa retirar da mesa
No gráfico, aí você poderia estar fazendo o nome da família aqui e harmonizando cada membro aqui. O nome sobrenome da família. E aí vem com os membros aqui. Quais são os membros que você quer harmonizar? Até aí, tudo bem? Por exemplo, você está lá falando aqui na harmonização. Você fez lá um trabalho para o José da Silva, tá? Um exemplo. E no gráfico, deu harmonizador. Aí você pergunta para o pêndulo: harmonizar somente o José da Silva ou a família? Harmonizar a família. Então, o que você faz? No meio vem família José da Silva. E depois vem os membros da família do José da Silva. Deu para entender melhor? Aí você vai perguntar na mesa, retira da mesa? Se for retirar, aí você coloca o nome de cada membro. Se não, você só cita o nome quando você estiver colocando a pedrinha lá. Agora a gente vai abrir a câmera para estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Vou parar aqui. Se estiver estourando, você diga, que aí eu abaixo o som, que sempre fica mais alto, né? Tá estourando o som? Agora deixa eu sentar direito, não cruzar as pernas, né? Principalmente, eu tava sentada em cima das pernas, então não tem que descruzar tudo. Ó, Juliana, essa daqui é pintada, só que tá bem já. Deixa eu sair de perto. Você não faz. Bonita essa, né? E aqui, ó. Tirar, você já viu. Falar de novo? Não, é que essa daqui é a Queen, mas é a Queen pintada, ó. Tá estourando? Melhorou? E essa daqui, essa Queen, deitar ela para vocês verem, ó. Ela tem uma florzinha aqui. Eu deixo o durex porque é tão pequenininha, a mãozinha dela, ó, ela fica solta. Aí você faz o pedido, quando ela atender o teu pedido, você volta com a mãozinha aqui. Mas eu acho uma judiação. Eu faço, tá, tão pequenininho, aí eu deixo a mãozinha dela. Acho que eu não quero pedir nada, sabe? Aí eu deixo a mãozinha dela aqui, ó. Aí eu deixei um durex para não cair. Enquanto ela não atender o pedido, você não volta a mão. Você só volta a mão dela quando ela atender o pedido. Bonitinha também, né? Eu tenho essa também. Essa que pinga água já tá lá na outra casa. Que tem, a que pinga água tem os dois menininhos, né? Tem o dragãozinho embaixo e depois uma outra criança. Ela é bem maior, a que eu tenho é bem maior. Aí eu ganhei essa, que essa daqui tem a flor de lótus. Tem várias, né? Bonita, né, Patrícia? A maioria das Queen, elas são todas branquinhas, né? Elas são, parecem de louça. Então vamos lá. Olha lá. Água. Não pode estar tampada, tá? Sempre tem que tirar a tampinha para a gente estar energizando a água. Sim, pode estar plastificado, sim. Até melhor, né? A outra que eu tenho, ela é um pouquinho maior, viu, Juliana? É um pouquinho maior.
É que eu já coloquei ela na outra casa. Aí tem uma outra, que aí é a Lakshmi, né? Que ela tá na flor de lótus. Eu adoro imagem, gente. Não sei de onde saiu, mas eu adoro imagem. E assim, eu fui criada, viu, Patrícia, no evangelho, como diz, né? Ou pessoas que eram crentes, não sei como vocês falam, né? Não tem nada a ver, eu não fui criada com imagens. Na minha casa nunca teve imagens. Quando eu cresci, que eu comecei, quando eu saí de casa, claro, porque minha mãe nem deixava colocar essas imagens, né? Aí quando eu saí, quando eu casei, é que eu comecei a pegar as minhas imagens. Eu adoro. Eu sou assim apaixonada. Da onde saiu, não sei, né? Então vamos lá. Patrícia. Patrícia e Juliana. Onde a gente vai estar? Sempre a gente vai estar colocando aqui, tá? A água, no centro do yantra. Deixa eu ver onde tá. Tá aqui. Vamos dizer que vocês não queiram, só que o meu vai estar desligado, tá? Ou quebrado, tanto faz. Tá aí, tá aqui. Então, olha, vamos dizer que vocês tenham o cromático e vocês não queiram colocar nada. Então, vocês vão precisar colocar o cristal aqui, com o cromático, e a mão aqui. Aí, vocês vão estar energizando também, mas com bastão cromático. Deu para entender? Eu, em particular, eu prefiro energizar com a mão. Então, eu não uso bastão cromático. Muito difícil eu usar. Aí, se vocês usarem a cor, vamos dizer aqui, ó. Vou pegar essa daqui que é do bastão cromático. Vocês podem colocar aqui embaixo e a água em cima. Aí você vem aqui e energiza. Deu para entender? Aí eu prefiro a mão, viu, Patrícia? É muito mais forte quando você faz aqui do que com o outro. Então você coloca aqui e faz lá, depois vocês veem no vídeo lá quantas vezes vocês precisarem. E na parte que repete o nome, em vez de você for fazer para todos, você não coloca o nome. Mas nunca deixa. Aí depois que você tirar assim. Se você for entregar, deixa eu pegar um papelzinho. Você vai estar fazendo um papel. Esse aqui. Você vai estar fazendo um papel, vai colar, tá vendo? Ó, você vai colar aqui. Aí você vai colocar a data, vamos dizer, a água imantada. Vamos ver se vai dar pra ver, eu não sei se vai dar. Vai colocar imantada. A data que você fez, tá? Aqui. Vai estar mais ou menos para vocês verem, tá? Água imantada, a data, a validade da água, como a pessoa tem que tomar, o nome da pessoa em cima. E se vocês tiverem CRT, vocês coloquem o CRT de vocês, tá? Então, quando vocês entregarem água imantada para alguém, vocês têm que colocar tudo direitinho. Tá bom? Por isso que eu falo, a gente cobra o vidro, mas você não pode cobrar a água, né? Deu para entender? Perguntas? Vocês estão com a mesa aí? As duas? Sim, Juliana. Juliana vai ter que ir lá no. Ah, ótimo. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar a Luana, que a gente ontem a Juliana colocou, e vamos fazer com a filha da Juliana hoje. Aí a gente faz a mesa até onde a gente aprendeu, menos o reiki, com a Luana. Pode ser? Vamos ver qual a nossa sincronicidade com a mesa e nós três?
eu pegar um papelzinho para escrever. Espera um pouquinho. O bom de ter poucas pessoas é que a gente pode estar fazendo essas coisas, né? Vamos lá. Põe aí, meu Juliana, o nome da Luana. Tá. Então, cada uma de vocês... Olha, hoje eu vou estar até fazendo a oração. Hoje eu até peguei. Eu sempre falo para vocês fazerem a oração que vocês acharem melhor. Então, todas vão estar colocando, em primeiro lugar, a foto de vocês, né? Perdi minha foto. Era um pouquinho. Onde tá? Bom, foto ou o nome de vocês. Todo mundo vai estar colocando. Vamos lá. Perdi minha foto, então vou colocar meu nome. Colocar aqui. Colocar uma pedrinha. Vamos colocar uma pedra aqui. Todo mundo já fez isso? Já fez, Juliana? Já fez, Paty? Tá, então vamos lá. Tô colocando... Vou pegar um geradorzinho aqui, ó. Pra aí vocês olham. Então, coloque o nome de vocês, a foto no círculo. Nos 9 círculos. Tô esperando. Fica tranquila. Eu também não acho nada aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ai. Vou pegar um menorzinho. Isso aqui nem é daqui. Pronto. Juliana. Pronto. Vê se a Juliana tá pronta. Sim, tá. Tá pronta, Ju? Ok? Tá, nós vamos colocar o pêndulo no centro da mesa. E eu vou estar fazendo o tubo de luz, tá? E a grande invocação, que seria a oração da entrada da mesa. Então, pedindo permissão para trabalhar na mesa, aí a divina presença tão amada envolva-me em seu tubo de luz, do amor dos mestres ascenso. Invoco agora os 7 raios, que eles envolvam meu corpo e me forneça toda a sabedoria divina, em que o raio violeta transmute todo o mal que nele se encontra. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, desça a luz sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, propósitos que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e de luz, e feche-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano na terra. Amém. Agora vocês façam a oração de vocês. Quando o pêndulo parar, vocês me avisam.
Certo. Esperar a parte. Tá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vem num reloginho, perguntando se a gente pode estar trabalhando com a Luana. Se tiver, aí a gente pede permissão novamente lá no centro, tá? Então eu venho no relógio, posso estar trabalhando com a Luana. Cada uma de vocês fazem. Aí vem no centro e pede conexão com a Luana. Aí vocês façam a meditação de vocês, a conexão de vocês, permitindo que faça o trabalho. A Luana Simões. Quando parar, vocês verificam. Agora, cada uma de nós vamos ter que anotar para depois a gente responder. Vocês vão começar a verificar. Primeiro, qual a causa. Não, primeiro de tudo, qual a ressonância que nós temos com a Luana. Depois, qual a causa da consulta, do atendimento. E aí a gente vai partir por centros energéticos. Certo? Tem no e-book, ô Patrícia. É que normalmente, como tem às vezes tem bastante gente, não dá para ficar fazendo a oração. Aí eu falo, ó, gente, tem uma oração, se vocês quiserem fazer para a entrada da mesa, vocês podem fazer. Como só tá nós duas, aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou pegar a oração e a gente faz para vocês verem como que é. Então, normalmente eu faço essa. Tem uma outra que eu adoro, que é a oração do aposento, né? Esse também, quando eu faço os trabalhos fora, não tá explicando para vocês, eu também gosto. Se você quiser, eu também mando essa para você. Não sei se a Juliana tem. Então, do aposento, ele é muito interessante também. Aí, a do aposento não tem lá na apostila, mas eu tenho no computador, aí eu mando para vocês. Eu também gosto. Eu não faço meu trabalho se eu não faço essas duas orações mais a do aposento. Tá, então eu mando para as duas. Vou colocar aqui. A oração do aposento, Juliana, eu fazia no grupo de meditação. Então, é muito interessante. Então, agora a gente vai fazer a ressonância e a causa da consulta. Então, com a minha ressonância com a Luana. Quem já acabou pode colocar. Eu deixo a minha para colocar depois para não influenciar nada. Então, qual a ressonância da Juliana e qual a ressonância da Patrícia? Nossa, comigo deu 80%. Não deu 100. Comigo deu 80%, Juliana. Causa. Causa para vocês o que deu. Qual a causa do atendimento? Patrícia.
A minha deu orgânica também. A minha deu orgânica. A Juliana deu energética. Ela tá com algum problema orgânico, ô, Juliana? Dor no estômago, garganta, resfriada, algo que não esteja ainda no físico, mas está manifestando? E para mim também deu orgânico. Ah, você tá vendo como é orgânico? Ela tensiona a musculatura. Uhum. Então, se ela fica nervosa, acaba afetando o fígado, né? Agora a gente vai então analisar, vai fazer a limpeza primeiro, né, da Luana, e depois a gente analisa os centros energéticos. Então a gente vai fazer 3 vezes a limpeza dela. Aí, ó. Se ela tá nervosa, ela acaba tendo problema no fígado, né? Não no estômago em si, mas no fígado, porque aí você trabalha com o amargo, né? Com a raiva. Vamos lá. Limpando a Luana. Limpando, 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 limpando. Expandindo, 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 expandindo. Aí, meninas. Já sabem o que deu os centros energéticos. Ouvindo, tá. Ai, ai. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. E só o 6 equilibrado? Tá. E a. Nossa, o 7 desequilibrado? Não é o 6 que tá desequilibrado, não, Juliana? E o 7 equilibrado? Por isso que ela fica nervosa. O resto é equilibrado, Paty? Eu fico com a 1, 4 e 7 equilibrado? Não. Eu fico com a Juliana. Para mim, o único que deu equilibrado foi o coroa. O resto tudo desequilibrado. Então a gente faz o seguinte: a gente vai botar pedrinha
em todos os centros energéticos dela. E aí a gente deixa ali, tá? Aí a gente, nos raios construtores, a gente só vai analisar qual é o raio da alma dela, mais nada. Então, nós vamos perguntar qual é o raio da alma dela. Quando vocês terminarem, vocês já colocam aí. Vamos ver a Patrícia, Juliana. Só o raio da alma, Patrícia, não precisa ser todos. É, tô vendo. Juliana, dá uma perguntada de novo. Confirma lá se é o raio 6. Dando um. Para cada uma de nós, tá dando um raio. Deixa a Juliana confirmar. Dá uma confirmadinha de novo, Patrícia. Eu confirmei 2 vezes. Dá uma confirmadinha de novo. Perguntando qual é o raio da alma da Luana. 6, tá. Não, é só você coloca, olha, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar no meio da onde estão os raios e vai perguntar qual é o raio da alma da Luana. Qual é o raio da alma da Luana? Tá. Aí o pêndulo vai direcionar para você qual é o raio, tá? Ó, qual é o raio
da alma da Luana. Entendeu? Então, vamos concentrar. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Fica bem calma. Coloca aqui. Ele vai rodar, ele vai girar. E você só vai perguntar qual é o raio da alma da Luana. Aí ele vai parar em um dessas cores. Na verdade, Juliana, a ação dela está sendo o de atributo. Deixa a Paty verificar. Continua girando, girando, girando. Tá, então ela tá com um raio de aspecto, que é o 6. A primeira vez para mim tinha dado 2, que tanto o 2 e o 6 são coligados, tá? Entre o amor e sabedoria e a devoção. Só que o que ela tem como ação agora é o 6. Então, ou ela fica fanática demais por alguma coisa, ou ela fica nervosa demais como ela está, né? Então, ela acaba, por exemplo, se ela começar a ler um livro, ela vai até o final do livro num dia só. Então, ela está tendo o 8 ou 80, né? Então, agora a gente vai verificar o que ela expressa internamente, qual é a mandala que representa a Luana. Da mesma forma, Patrícia, você vai colocar o pêndulo no selfie e vai perguntar qual a mandala que representa a Luana neste momento. E vamos ver se bate com todas nós. Dez? Pergunta de novo, Juliana. Patrícia, conseguiu? Acho que as duas últimas aulas a gente vai fazer mesa do começo até o fim, tá? Então, agora você pergunta de novo, então. Entre 10 e 3, o que dá dando? Para o 2? Vamos ver de novo aqui, ó. Vou eu perguntar, tá? Deu a 3? Para mim, deu a 2. Eu tenho uma porcentagem de erro. Por quê? Porque eu só tenho com a Luana
80% de ressonância. Quem tem 100% de ressonância seria a Patrícia Juliana. Então, o erro pode ser meu em questão de ressonância. E o acerto pode ser mais de vocês do que de mim. Se for, aí o que a gente pode fazer? A gente pode estar vendo, porque aí a Juliana é filha dela, ela pode saber, ver qual se é esse estágio que ela está ou se é no 2. Então, o estágio que é o 3 é o estágio da experiência pré-natal. Então, é a separação do vínculo, é a liberdade. Ela está consciente, alerta, mas ela quer a consciência individual. Então, ela representa como se ela estivesse num mundo onde há um labirinto. E ela tem um processo de começo de individualidade. Ela está fazendo o quê? Uma ativação para que o interior dela tenha o início a uma viagem que ela não conhece e que ela está buscando. E nessa viagem é só ela que pode entrar. Se fosse a 2, ela estaria também num estágio de movimento. Ela estaria confusa, ela não saberia quem ela teria a dualidade, uma hora ela está bem, uma hora ela está ruim, ela não consegue definir o que ela quer. Essa seria a mandala 2. Aí a Juliana que pode falar qual que representa melhor a Luana, para tirar as nossas dúvidas. A 2, com certeza. Ai, Juliana. Então, o que a gente pode... Quando a gente tá fazendo a mesa com alguém que a gente conhece, a gente pode ver as ações da pessoa. Então, se você fez a mesa e você tem dúvida no que você está fazendo, então, o que você faz? Você olha como que a pessoa tá, quem é a pessoa que está na tua frente, para identificar onde está o desequilíbrio dela. E a porcentagem de ressonância também faz a diferença, tá? Eu vou perguntar se pode fazer uma água imantada. Se puder, Juliana, você faz por aí, tá? Pode ser feita água imantada, sim. A cor da água imantada. Quer ver com nós 3 qual seria a cor? Vamos colocar lá, vamos ver se bate as cores. Vamos ver se a gente consegue fazer as cores ficarem iguais. Qual a cor da água imantada? Azul. Vamos ver a Patrícia. Pois é, eu tenho uma sintonia muito, assim, uma ressonância legal. A Patrícia, Juliana, eu não vou falar qual deu a minha. Pergunta de novo. Eu não vou falar qual deu a minha, pergunta de novo. Mas pode não ter dado violeta também, né? E nem dado azul. Então, pergunta de novo. Vamos ver o que dá. Sem colocar como filha sua. Faz de conta que ela não é sua filha. Qual a cor que ela precisa para ser... Patrícia, pergunta como que vai ser tomada essa água? Em gotas ou de uma vez? Aí você vai no centro do yantra e pergunta: a água deve ser tomada inteira, tomada em gotas? Aí, se for em gotas, quantas gotas?
Se você quiser perguntar no relógio, também dá, viu? Você pode colocar aqui no relógio, ó. Inteira aqui, mas em gota, quantas gotas? Você pode perguntar no relógio. Nossa, Juliana. Porque para mim, para a Patrícia, tá dando violeta. Deu gotas? Aí pergunta aí, Juliana, como deve ser tomado? Quantas gotas, Patrícia? Aí você vai aqui no reloginho e pergunta quantas gotas ela deve tomar da água. Você pode fazer o seguinte, Juliana. Você pode dar para ela o violeta, depois você pode fazer uma outra azul e depois uma outra laranja. Verifica como ela se sente tomando a violeta, porque deu para duas pessoas violeta, né? Aí depois você pergunta de novo, confirma se é laranja. Se for laranja, depois que ela acabar de tomar a violeta, você pode jogar o laranja. É, porque ela é tua filha, por isso que eu tô te falando. De repente, você pode estar influenciando. Por você você conviver com ela todos os dias, você sabe mais ou menos a cor que ela gosta ou a cor que ela tá, ela. Ah, então. Então você pode estar influenciando. Como nós estamos em três, sempre que duas têm uma ressonância a mais, a gente confirma com as duas, né? Por exemplo, se desse você e a Patrícia, ou eu e você, então a gente acaba. É, fica questionando, aí você acaba nervosa. É isso que eu estou te falando. Como nós estamos longe, a gente não está vendo. Então, para nós é muito melhor, a gente fica muito mais calma, né? 45 gotas. O segundo raio é de amor e sabedoria, o que a gente falou hoje. É uma pessoa que acaba, gosta de estar ajudando, de repartir o que ela tem. Muitos números. Ó, você coloca no meio, vamos lá. Patrícia, Juliana também, vamos lá. Coloca no meio e pergunta: quantas gotas eu devo dar da água imantada? Ele tem que ir, porque para mim, ó, é a segunda vez que eu tô fazendo, tá dando 8 gotas. Não é 45 dias, não? Então, você vai ver aquele que o teu pêndulo parar. Por exemplo, eu vou aqui, ó, ele para em 8. No sentido do 8, ele para no 8. Então, é quando o seu pêndulo para no número. Se fosse 45, ó, ou eu daria 45, ou 18, ou 75. Quantos dias? Vamos ver, quantos dias? Aí, dias tá dando 45. E gotas tá dando 8. Perto do 45 dá 18. Não tem 10, tem perto do 45 tá 18. Aí é 25. Se for o 10, ô Patrícia, é 25. Não é 45 não. Juliana confirma. É, ele vai parar em cima do número que você tá, que ele vai indo.
Então, a gente vai deixar. Juliana, você verifica certinho quantos dias você tem que dar para ela a coisa, ou a água. O segundo raio eu expliquei hoje, né? Que é o da professora, é do médico, é das pessoas que gostam de ajudar. O da devoção, que é o seu, deu 45, né? Então, o da devoção, isso gotas ou dias? O da devoção, dias, tá? O da devoção, que é o raio 6, é o raio dos mestres também, né? Mas são os mestres devotos. Então, Jesus Cristo, Buda, todos eles estão no raio 6. Vocês, eu, nós somos devotas. Então, é quando a gente tem uma grande devoção por alguma coisa. Então, esse é o raio 6. Então, aí você faz a garrafinha, faz na cor violeta e dá os 45 dias. Aí fala pra gente como que ela se sentiu. Aí agora a gente vai lá nos centros energéticos. Vamos verificar se a gente já pode tirar. Aqui diz que eu posso tirar, eu já tiro. Cada uma de vocês fazem aí, façam aí. Aí a gente faz a limpeza de novo, né? Na cor azul. Expande no rosa. Tô indo rápido, vocês querem que espere? Aí eu venho na mesa e agradeço a Luana por ter deixado entrar na alma dela, ter feito todo o trabalho. Gratidão, gratidão. Coen, coen, coen. Faço as minhas orações de agradecimento. Que tudo seja feito com a vontade do divino. Seja equilibrado. Aí eu tiro a Luana. Aí eu venho aqui, agradeço à mesa todo o trabalho, aos meus anjos, arcanjos, mentores. Agradeço a Mãe Maria, Coen, ao Divino Espírito Santo. Gratidão, gratidão, gratidão. Faço as minhas orações. E me desconecto aqui. Aí vocês também fazem isso com vocês. Vocês acabarem, dá o ok. Ok? Deu para vocês entenderem bem, fazendo assim, dessa forma. Dá para a gente continuar nas outras aulas fazendo isso, para que a gente tenha mais segurança, veja quanto a gente acerta, a gente erra, onde a gente pode estar melhorando. Então tá, então a gente vai continuar fazendo isso. Aí você vê, Juliana, o resto aí com a água e vai falando. Patrícia, de ontem, não sei se é seu filho ou seu marido, que você colocou ontem, você viu alguma diferença? Juliana, tem que ficar calma. Fique calma, a gente vai fazer com tranquilidade, vai pegar mais gente. E olha, radiestesia, mesa radiestésica, é isso. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Então é legal a gente estar fazendo nós três, porque a gente vê enquanto a gente está em ressonância com todo mundo ou não. Não é que a gente erra, é que cada um tem uma leitura. Mas deveria, por exemplo, se a gente está fazendo o mesmo trabalho, então nós temos que estar em ressonância com o mesmo trabalho. Então, quando a gente está mais focado, por exemplo, a gente está fazendo, aí vem um e chama a Patrícia. A Patrícia perde o foco. Quando ela voltar, ela vai falar errado. A Juliana, você está fazendo.
A sua filha está do lado. E aí, mãe? E aí, mãe? E você está fazendo. Quando você vem para mim, você também vem desfocada. Aí você acaba tendo uma porcentagem de erro. Porque quando a gente está fazendo o trabalho na mesa ou da radiestesia, não pode ninguém atrapalhar. Senão a gente desfoca a atenção e a gente perde o que a gente estava fazendo. Eu não, eu estou sozinha, minha sala está fechada, ninguém fala comigo aqui. Eu fecho a sala que eu fico. Então eu estou focada no que eu estou fazendo. Aí acontece, vamos dizer assim, o meu trabalho fica mais assertivo, porque mesmo conversando com vocês, eu não tenho ninguém do meu lado me chamando. Então é essa a diferença, porque cada um está num canto, né? Mas o legal é a gente ver essa sincronicidade que a radiestesia dá e que o plano energético dá, né? Não só a radiestesia, mas tudo que a gente mexe com energia, ela tem que dar essa sincronicidade. A Juliana fez a ABM. Então, a ABM, ela é feita, que é a avaliação bioenergética da mão, viu, Patrícia? E essa ABM, quando ela é feita com grupos, todo grupo tem que dar a mesma coisa. Porque se não der, algo está sendo feito errado. Ou então a pessoa não está fazendo, não está focado. Então, quando a gente percebe isso no trabalho, fica melhor. E a gente percebe o quanto isso evolui, né? Certo? Então, acho que hoje é só, né? Segunda-feira, última aula de mandala. Vamos terminar aqui. Tá me ouvindo ainda? Pode falar, viu, Patrícia? Eu só tirei o slide. Na terça, é às 8 ou é às 7h30, Patrícia? Tá, então terça-feira é às 8. Tudo bem. Então, na terça-feira a gente começa às 8 horas, tá, Juliana? Vou deixar marcado e aí eu aviso. Acho que só tá nós duas na terça-feira. Não é nós duas, não, nós três. Pode ser, Juliana? Então, terça-feira fica às 20 horas e na quarta fica às 19h30. E por que você está chorando, Juliana? Tomar um chazinho agora? Vocês estavam me ouvindo? Eu estava falando sozinha. Vocês estão me ouvindo agora? Ó, então fica na terça-feira às 20 horas e na quarta-feira estava falando sozinha, né? Pois é legal isso. Tô vendo a Juliana chorando aqui, perguntando para ela por que ela estava chorando e falando tudo sozinha. Então, na terça fica às 20 e na quarta às 19h30, tá? Pode ser, não problema nenhum, Juliana, porque eu acho que também só tá nós duas. Aí a gente abre também e faz a mesma coisa. Então, aí vocês tragam o nome da pessoa que vocês quiserem e a gente abre. Ah, porque vai acabar a aula de mandala. É mesmo, né? Eu também vou sentir saudades, porque eu gosto. É um momento que eu curto muito. Mas vamos deixar, né? A aula de radiestesia e de mesa ainda demora. Ainda tem umas 4 aulas ainda pela frente. Aí demora. Tá bom? Então vamos lá. Beijo para vocês. Bom fim de semana, boa semana. E até.